Você acompanha Jornal da Rede Alesp. E o Jornal da Rede Alesp está de volta. Eu te falei que era rapidinho, né? Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Vamos falar agora sobre vacinação para pessoas com comorbidades. O governo de São Paulo anunciou a vacinação contra a Covid-19 a partir da próxima semana de grávidas e pessoas com doenças pré-existentes entre 55 e 59 anos com comorbidades. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a advogada Ana Carolina Vitalino. Ela é especialista em direito médico. Olá, doutora Ana, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Sim, é um prazer estar falando com vocês sobre esse tema, né, de tanta importância no nosso momento. Doutora Ana, quais as doenças que são obrigatoriamente consideradas comorbidades e que devem ser incluídas como prioridade na campanha de vacinação? Vamos lá, nós temos, né, um Plano Nacional de Imunização, e esse Plano Nacional de Imunização, ele tem determinadas doenças que devem ter uma atenção especial, que são as doenças que nós chamamos de comorbidades. Quais são essas doenças? Então, nós temos uma lista nesse nosso Plano Nacional de Imunização, que são doenças como, por exemplo, doenças cardíacas, pessoas que têm problemas com hipertensão, pessoas que têm diabetes, né? Obesidade mórbida também. Então, existe aqui uma gama, né? Uma série de doenças que são consideradas essas como comorbidades e que autorizam as pessoas já a realizar a vacinação, desde que seja na faixa etária prevista também nesse plano nacional, que é de 55 a 59 anos. Então, nós podemos listar algumas doenças. Nós podemos dizer que determinadas doenças acabam fazendo que uma pessoa em determinada faixa etária tenha direito a essa vacinação. Isso é fácil chegar a essa conclusão? Precisa de um diagnóstico médico? Precisa de um documento? Como é que funciona isso, doutora? Vamos lá, o mais adequado para a população é as pessoas, né, que já fazem um tratamento médico, procurar o seu médico e falar, olha, a minha doença que eu faço tratamento já está enquadrada como comorbidade que eu já posso, né, para tomar essa vacina? E aí o próprio médico, né, vai prescrever falando que a pessoa é portadora dessa doença e que está autorizada. Então, sim, para essas pessoas com comorbidades já realizarem essa vacinação de forma imediata, precisa comprovar. E essa comprovação é por relatórios médicos, por documentos médicos, exames, né? Então, nós temos aí os documentos, faz-se necessário essa comprovação. Doutora Ana, isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, até ela realmente sofre de uma doença que faz com que ela se enquadre nesse perfil da vacinação. Mas se ela não tiver um documento ali, se ela não tiver passado por um médico e que consiga comprovar isso, ela não pode simplesmente ir num posto de vacinação que muito provavelmente não vão vaciná-la, né? Exatamente, é esse o raciocínio. Sem a comprovação, não vai ter a vacinação, tá? Determinadas pessoas que já são tratadas pelo Sistema Único de Saúde, no SUS, às vezes já está até ali no próprio sistema, no prontuário dela, a existência dessa doença. Precisa ser comprovado. Tá? Então, assim, pessoas que já fazem tratamento, é de extrema importância procurar o médico e buscar este documento médico. Agora, quem já faz tratamento, imagine, no posto de saúde, né, do bairro, já tem ali todo o histórico, então já temos a comprovação. Então, de fato, precisa ter esse documento que comprove, né, ou mesmo nas bases de dados do próprio sistema de saúde, a existência desta doença. Eu vejo esse assunto, doutora, como uma prestação de serviço muito importante para a população. Então, nesse exato momento, pode ter alguém nos assistindo em casa que ela tem uma comorbidade, ou seja, isso está comprovado, ela tem, já passou por um médico, ela tem um documento ali, mas de repente ela não se enquadra na idade. Mesmo assim, ela pode tentar se vacinar ou se ela estiver abaixo da idade ali que está dentro da lei, ela vai ser recusada num posto de vacinação, mesmo ela tendo uma comorbidade?
Olha, sendo as comorbidades definidas entre 55 e 59, é o mais comum, né, no nosso dia a dia, são as pessoas diabéticas, as pessoas com obesidade mórbida, as pessoas com hipertensão, é só esta faixa etária, 55 a 59. Uma atenção especial para pessoas com síndrome de Down, também é uma comorbidade. Já pessoas com síndrome de Down podem vacinar dos 18 até 59 anos. A mesma coisa pessoas com problema renal, 18 a 59 anos. E também os transplantados, 18 a 59 anos. Não sendo síndrome de Down, não sendo as grávidas, né, ou até as mães que deram à luz nos últimos 45 dias, não sendo, né, pessoas com transplantadas, aí é só 55 a 59. Ah, eu tenho 54, eu tenho 53. Temos que aguardar a nossa próxima fase de vacinação. Agora, doutora Ana, a gente tem que tratar de um assunto que, infelizmente, não era para a gente tratar, mas nós somos obrigados, já que nós estamos no Brasil. A gente sabe que vai aparecer algumas fraudes. Vai aparecer algumas pessoas que vão conseguir ali um documento e vão aparecer com um documento lá, eu tenho a comorbidade, eu posso ser vacinada, e de repente aquilo dali é um documento falso. E qual que é a pena para uma pessoa que tentar burlar a legislação, que aparecer com um documento que seja falso, que seja forjado, querendo se vacinar? Sim, olha, a falsificação de documentos, tá, está previsto no nosso próprio Código Penal, trata sim aí, né, de um crime e essa pessoa, ela pode ser penalizada com detenção, com reclusão. E aí também é um ponto importante nós analisarmos que médicos também, que se por um acaso, né, concederem documentos médicos afirmando que a pessoa tem uma doença e ela não tem, esse médico também responde, tá bom? Então aqui existe uma responsabilização tanto do médico, se ele fornecer algum documento falando que a pessoa tem a doença, a pessoa não tem, e se por um acaso uma pessoa vai lá e falsifica um documento, essa pessoa também responde. Então, assim, na legislação penal existe sim, né, punição tanto para médicos que falsificam, que mentem ali no documento, e também para as pessoas, né, que se utilizam desse documento falso ou se essas pessoas produzem elas mesmas o documento. E aí a pena pode ser de detenção à reclusão, aí a depender do caso. Doutora Ana do Carmo, nós temos que ficar contentes por aparecer uma legislação que permita a essas pessoas com comorbidade serem vacinadas nesse momento. Mas nós já estamos com a pandemia aqui no Brasil há mais de um ano, já são no país aí mais de 400 mil mortes. A senhora acha que houve um pouco de demora depois que começou a vacinação para se chegar a esse tipo de decisão? Porque algumas vidas aí de pessoas que infelizmente faleceram por comorbidades talvez poderiam ter sido salvas se esse tipo de legislação já tivesse vigorando um tempinho atrás, né? Todo o nosso problema na pandemia que nós estamos sofrendo no Brasil, muito triste, mais de 400 mil vidas perdidas, né? Se diz respeito à questão de vacinação. Nós temos a saída para a doença com a vacinação. E aí se pensa, né? Será que se tivéssemos vacina antes, a nossa situação seria diferente? E isso nós temos os dados científicos, né? A própria ciência nos mostra isso. Então, se por um acaso a vacinação tivesse acontecido antes, nós não estaríamos nessa situação que estamos vivendo, né? Então, sim, existe, né, esse ponto de se pensar que se a vacinação, essas pessoas com comorbidades, outras pessoas tivessem já vacinadas, nós não estaríamos nesse cenário que estamos vivendo hoje de muita tristeza no nosso país. Doutora Ana do Carmo, eu tenho uma outra curiosidade que eu gostaria de sanar com a senhora. Muito se escuta falar de alguns enfermeiros, não sei nem se podem ser chamados de enfermeiros, esses profissionais que agem dessa forma, que fingem aplicar a injeção num paciente e não aplicam. Quando isso ocorre e é descoberto, se fala, esse profissional foi dispensado, né, do posto de saúde. Agora, ele foi só dispensado ou ele responde por um crime judicialmente depois da dispensa? O que ocorre com essas pessoas que estão cometendo fraude na hora de vacinar, fingindo vacinar e não vacinando? Olha, aí nós temos, né, pensar em esferas de punição. Então, nós temos essa questão
própria do trabalho mesmo, né, a dispensa ali, né, do centro de saúde onde ela trabalha, mas também essa pessoa, sim, ela vai responder junto ao conselho, né, que ela está vinculada a uma responsabilização profissional, e essa responsabilização profissional, verificando ali, de fato, a falha dela na profissão, pode também ensejar outros tipos de responsabilidade, como uma responsabilidade civil, como uma responsabilidade penal. Então, aqui são esferas, né? Este ato de, dispensei do centro de saúde, é mais num caráter, né, de relação de trabalho. Mas existem outras, sim, responsabilização junto ao conselho, né, o órgão ali profissional que ela está vinculada, também no aspecto civil e possivelmente também no aspecto penal. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, nesse momento de pandemia, a senhora que atua nessa área de direito médico, o número de causas, o número de ocorrências, de problemas que chegam até a senhora aumentou em comparação ao momento antes da pandemia? Sim, sem sombra de dúvidas, né? Porque hoje nós falamos não apenas em problemas relacionados a leitos hospitalares, em que no próprio judiciário nós tivemos um aumento de ações buscando, né, leitos, mas também no aspecto com planos de saúde, tá? Porque nós temos planos de saúde que vêm recusando pagamento, né, de medicação utilizada no tratamento de pessoas, né, com a COVID. Então, sim, nós temos um aumento considerável de ações decorrente da pandemia. E aí, incluindo mesmo até planos de saúde, mas também temos ações contra os próprios, né, entes políticos, União, Estado, município. Então, sim, nós vemos um aumento, né, proporcional à pandemia no âmbito de atuação dessas ações. Ana Carolina Vitalino, advogada especialista em direito médico. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço. Boa tarde, bom trabalho. E o Senado Federal aprovou na noite de ontem, quarta-feira, o projeto de lei número 1133 de 2021, que prorroga o período de suspensão de pagamento das parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, pelos estudantes até dia 31 de janeiro de 2021. A proposta, de autoria do senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, suspende as obrigações por um prazo de 1 ano, contando a partir de 1º de janeiro de 2021. A matéria, agora, segue para a Câmara dos Deputados. A Lei número 14024, de 9 de julho de 2020, havia suspendido temporariamente as obrigações financeiras dos estudantes do FIES. No entanto, a validade do dispositivo dependia da vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, que deixou de valer em 31 de dezembro de 2020. A prorrogação aprovada atinge as 3 modalidades de contratos previstas na legislação e pretende manter os estudantes nas instituições, mesmo diante das dificuldades econômicas provenientes da pandemia. O Ministério da Economia informou que enviou à Presidência da República a recomendação de veto ao projeto de lei número 639 de 2021, para que seja mantido o prazo de entrega da declaração e pagamento da primeira cota do imposto até o dia 31 de maio de 2021. De acordo com a Receita Federal, o adiamento para 31 de julho teria impacto na arrecadação da União, estados e municípios e poderia impedir pagamento de importantes programas sociais para o enfrentamento da pandemia. Numa nota, o Ministério da Economia disse que, abre aspas, a prorrogação por 3 meses do prazo para pagamento do imposto de renda, apurado na declaração de ajuste e a manutenção do cronograma original de restituição, que será mantido pela nova lei, teria como consequência um fluxo de caixa negativo, ou seja, a arrecadação seria menor que as restituições, fecha aspas. A medida também afetaria na análise do Ministério a arrecadação de
estados e municípios que teriam redução considerável nos recursos dos fundos de participação que subsidiam, entre outros, gastos com saúde para o combate à pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, Luiz Fux, disse que a Corte iniciará na próxima quarta-feira, dia 12, o julgamento sobre a retirada do imposto sobre comercialização de mercadorias e serviços, ou ICMS, na base de cálculo para a cobrança do PIS e da CONFINS. O caso é chamado de tese do século no direito tributário, podendo ter um impacto bilionário nos cofres públicos. A apreciação dos recursos interpostos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional estava marcada para o dia 29 de abril. Mas o julgamento está atrasado devido à análise sobre a constitucionalidade de um artigo previsto na Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 1996, que ocorre desde a semana passada. O julgamento se trata da análise dos embargos de declaração da Advocacia Geral da União, a AGU, do recurso extraordinário relativo ao ICMS na base de cálculo do PIS/CONFINS. A Corte decidiu, em 2017, que o ICMS não deveria integrar a base de cálculos de ambas as contribuições. A União pede para que haja uma modulação, para que o entendimento tenha efeitos após o julgamento do recurso. Anunciado em fevereiro, o Censo 2021 continua ainda sem definição para que sejam realizados os processos seletivos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística anunciou a contratação de 204 mil profissionais para os trabalhos, mas o corte no orçamento do governo deixou o IBGE sem recursos para que a pesquisa seja realizada. No dia 6 de abril, o Instituto anunciou a suspensão das provas para 181 mil postos de recenseador e 22 mil vagas para agente censitário municipal e supervisor. O orçamento para este ano reduziu de 2 bilhões de reais para 71 milhões de reais o valor destinado à realização da pesquisa. Chegou à Assembleia Legislativa o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que define as prioridades do governo para o ano de 2022. A partir de agora, os parlamentares têm 15 dias úteis para avaliarem o texto e apresentarem emendas. Após essa etapa, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e, quando aprovado, é discutido e votado em plenário. No projeto 265 de 2021, o governo estima uma receita fiscal de 245 bilhões e 500 milhões de reais, com despesas que devem chegar a 228 bilhões e 500 milhões. Entre as metas e prioridades estão melhorias nas áreas da educação, agricultura competitiva, qualidade de vida urbana com moradia adequada e mobilidade, entre outros. Na saúde, por exemplo, um dos objetivos do governo é vacinar 90% do público-alvo contra a Covid-19. O governador João Dória explicou que a crise sanitária impossibilitou uma projeção orçamentária precisa por causa dos efeitos sociais e econômicos da crise internacional, provocada pela pandemia do novo coronavírus. E agora nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas voltamos em poucos minutos, tá bem? Não saia daí. Você acompanha Jornal